amados e queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou feliz de estar aqui pela primeira vez, a convite do nosso amigo Diácono Joabe, que nos convidou para estarmos aqui e apenas colaborar um pouco mais com aquilo que o Senhor tem nos concedido. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Gerson, que conheci hoje. Faço das suas palavras minhas, tá ok? Gente boa demais, alegre, animado. Deus continue te abençoando. E acredito que essa parceria entre nós será perpétua, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do meu primo André e por tudo que Deus tem feito na vida do meu primo. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, muito conhecida, porém eu acredito que Deus sempre tem uma revelação nova para as nossas vidas. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Versículo número 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como eu desejo, não como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Queridos, tem algumas histórias nos evangelhos que marcam profundamente as nossas vidas, porque nos identificamos com a mesma. A história dessa mulher, cuja qual não temos o nome, mas só a sua nacionalidade, a mulher cananeia, Ciro-fenícia de nação, é uma história tremenda e cheia de aplicações espirituais para a nossa vida. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, é o auge do ministério de Jesus. Jesus aqui já é famoso, já é renomado, tem fama nacional e fama internacional. Mateus 4, capítulo 4, versículo 24, diz a Bíblia que a fama dele correu até a Síria. Ou seja, Jesus tinha fama internacional e fama nacional. De natureza que aonde Jesus fosse, qualquer lugar que Jesus fosse, ali havia a presença de uma grande multidão. Exemplo: se Jesus fosse para o deserto, um lugar que ninguém quer estar, inóspito, ali estava uma grande multidão, sequiosa, sedenta de tocar no Mestre. Se Jesus fosse para os montes, também lá havia uma grande multidão. Você vai perceber que Jesus sempre procurava se refugiar em lugares bem escondidos para ter um relacionamento com o seu Pai, buscar a face do seu Pai, a comunhão com o seu Pai. Porém, quando você lê
capítulo 15, a partir do versículo 21, você percebe que essa viagem que Jesus vai fazer para Tiro e Sidom é uma viagem diferente das demais que ele já fez. Por quê? Porque aqui, segundo Marcos, capítulo 7 e versículo 24, ele vai para esse lugar e ele não quer abençoar ninguém. Diz a Bíblia que ele não quer abençoar ninguém. Ele quer apenas, entre aspas, tirar umas férias. Você percebe que o ministério de Jesus foi tão intenso, apesar de ser curto, 3 anos e meio, mas foi tão intenso, que um dia sua família quis prendê-lo e pensou que ele estava fora de si. Então ele pega o gancho e vai dizer: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Qual? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui eu posso aplicar uma coisa para mim e para você. O nosso ministério não precisa ser muito longo, que seja curto, mas que seja intenso, que seja poderoso, que seja glorioso para a glória do nome de Jesus. Você percebe que Jesus está cansado. Em Mateus capítulo 14, quando você volta a um capítulo, você vai ver que ele está num barco e ele está cansado, ele deita e dorme. O que é isso? É uma estafa. Ele roda muito, ele prega muito, ele evangeliza muito. Ele era um andarilho, um itinerante. Então ele precisa descansar. Então o que ele vai fazer? Mateus capítulo 15. Ele vai arquitetar uma viagem de férias. Então ele pensa: aonde eu posso ir? Que nenhum judeu pisa: Tiro e Sidom. Então ele vai andar aproximadamente 65 quilômetros. De jumentinho? Não, a pé. Só para ter um período de comunhão com o seu colégio apostólico. Diz a Bíblia em Marcos 7, a partir do versículo 24, que ele entra numa casa e ali fica. Provavelmente ele chegou na surdina pela madrugada, porque nós não vemos ali a presença da multidão. Somente uma mulher descobre que Jesus está na sua cidade. Qual o nome dela? Não sei. Sei que é a mulher cananeia. Você acredita que sempre terá o dia que Deus vai revelar para mim e para você coisas que não revelarão a outros? Você acredita nisso? Só ela descobriu que Jesus estava lá. E quando ela descobre que Jesus está ali, diz a Bíblia que ela vai clamar dizendo, diga comigo, clamar dizendo. O que é clamar dizendo? É orar em alta voz. Clamor é grito, gritar em alta voz. Ela disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamou dizendo. Ato único, diferentemente de Bartimeu, que clamava e dizia. Ato continuado. Eu li isso e isso me chamou a atenção, porque Jesus, pastor Gerson, ele não faz acepção de pessoas. Ele trata todas as pessoas da mesma forma. Todos são filhos. Perceba, o cego Bartimeu clamava e dizia. Clamou, 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 até que Jesus, na saída de Jericó, atendeu. Só que essa mulher clamou dizendo um ato único, um clamor, e Jesus atendeu-a. Por quê? Jesus fez acepção? Não. É porque se ela continua gritando, as férias de Jesus ia por água abaixo. Deixa ela vir. E ela veio. E ela disse: socorre-me, Senhor, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus só fica em silêncio 2 vezes nos evangelhos. 2 vezes. E essa aqui é uma delas. Ela pede socorro e Jesus não dá uma palavra. Imaginemos nós aqui hoje. Adoramos, oramos e buscamos ao Senhor. Já sentimos a sua presença. Já fomos confrontados com a sua palavra. Já recebemos palavras proféticas. Já estamos cheios do Espírito Santo. Mas imagine que você viesse para o culto e Jesus não desse uma palavra sequer para você. Ficasse em silêncio.
você continuaria na sua saga? Você continuaria no seu propósito se Jesus calasse sobre a sua vida? Foi isso que Jesus fez. Jesus ficou quieto. E aqui só tem uma explicação para que Jesus fique em silêncio com uma pessoa que está pedindo socorro para ele. Escute isso aqui. Quando Jesus estava na Galileia, e ele chamou o seu colégio apostólico e separou os 12, ele deu algumas ordens. Por exemplo, disse, antes de 2 em 2, pregue o evangelho de graça, expulse os demônios, limpe os leprosos, porém, eu não quero que vocês entrem na cidade de samaritanos, e não quero que vocês vão aos gentios. Primeiro, ordem de Jesus, preguem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiros da casa, depois os confins da terra. Só que agora Jesus está em outro país, e essa mulher clama e Jesus fica em silêncio. Na cabeça dos discípulos, eles pensam, Jesus não quer atendê-la. E você percebe de fato que Jesus não prega para ela. Jesus fica em silêncio, porque Jesus ensinou isso lá na Galileia. Os discípulos interpretam de forma errada. Despede-a! E vem gritando atrás de nós. Então Jesus toma a palavra e diz, eu vim primeiro para vocês, mas também vim para eles. Em outras palavras, Jesus diz, eu sei o que eu estou fazendo com ela, deixa ela quieta. A fé dessa mulher é tão grande, tão espetacular, que ela rompe algumas barreiras. Primeiro, a do silêncio, ela continua. Segundo, do preconceito dos discípulos, aqueles que deviam abraçá-la, despede-a, mas ela não está nem aí. Por quê? Porque na casa dela tem alguém que depende da fé dela, e é a sua filha, e ela está disposta a pagar qualquer preço para chegar até os pés de Jesus. E Jesus observando todas as atitudes dela, ela rompe a barreira do silêncio, ela rompe a barreira do desprezo, e diz a Bíblia que ela se lança aos pés de Jesus e o adora. E o adora. Quando essa mulher adora a Jesus, Jesus vai quebrar o silêncio, porque há um poder especial na adoração. Quando você entra nesse lugar e adora ao Senhor, o mundo espiritual se transforma, o céu desce e Deus abre a sua boca para abençoar as nossas vidas. Jesus vai liberar uma palavra quando ela adora ao Senhor. Ela não dá desculpas, ela não se lamenta, ela adora ao Mestre, aos pés dele. E Jesus vai liberar uma palavra que vai mudar por completo a sua vida. Porém, ela não esperava aquela palavra de Jesus. Olha a palavra que Jesus vai dar para ela: mulher, não é bom pegar o pão, apontando para os discípulos, dos filhos e deitá-la a você, que é uma cachorrinha. Alguém vai me dizer que isso aqui é uma expressão coloquial da época. Mas imaginemos que você viesse nessa igreja, pedisse uma oração ao pastor Gerson, ou a qualquer outro dos obreiros aqui, e eles te chamassem de cachorrinha. O que você faria? No mínimo, nunca mais você voltaria aqui. Perceba que Jesus disse que a fé dessa mulher era grande, porque era uma fé resiliente, que se reconstruía com facilidade. Ela olha para Jesus e diz: eu não quero o pão, eu sei que o pão é deles, eu quero apenas uma migalha. E se tu me vês como uma cachorrinha, não tem problema, estou indo para baixo da mesa, deixa a migalha cair e para mim basta. Querido, escute isso aqui. Eu disse para você que Jesus fez essa viagem, não queria abençoar ninguém, mas quando ele ouve essa palavra, se tu me vês como uma cachorrinha, tudo bem, vou para baixo da mesa, eu quero apenas uma migalha. Jesus vai fazer algo que ele nunca fez no ministério dele. A gente sabe que Jesus expulsava demônios pelo poder da sua palavra. Você lê os evangelhos e você vai ver que Jesus nunca colocou a mão em nenhum demoniado.
ele expulsava pelo poder da sua palavra. Mas por causa da palavra desta mulher, ele vai fazer uma coisa que ele nunca fez no ministério dele. Ele vai dizer: pela tua palavra, vai, porque a tua filha já está curada. Não foi pela palavra dele, foi pela palavra dela. Que palavra poderosa é essa, amados? Aqui começa a pregação. Diga comigo: palavra de auto-humilhação e de quebrantamento. Mais uma vez, palavra de auto-humilhação e de quebrantamento. Nós precisamos aprender a nos direcionar diante de um Deus que é santo. Esse negócio é tão sério e funciona, amados, que teve um homem que, na minha concepção, foi o pior rei de Israel. O nome dele foi Acabe. Esse homem, ele fez coisas terríveis diante de Deus. Construiu um templo em Samaria, matou Nabote, usurpou sua vinha, prostituiu espiritualmente todo Israel, de natureza que Deus queria matá-lo. Então Deus chama o profeta Elias e diz assim: vai lá no palácio, porque eu tenho um recado para o rei. Diz para ele que eu vou matar ele. Diz para ele que eu vou matar sua esposa e não terá direito à sepultura, e os cães lamberão seu sangue. E tem mais: todo filho varão, todo filho homem que nasce na sua casa, se nascer homem, também vai morrer. E a gente sabe que o profeta fala e diz o que Deus manda. Então Elias foi no palácio e disse para o rei Acabe: Acabe, eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Pode falar, profeta. Deus falou que você vai morrer, sua esposa vai morrer, e se nascer filho homem na tua casa, morre também. Agora olhe para cá. Depois que o profeta sentenciou a família dele, sentença de morte, diz a Bíblia, não eu, que o rei Acabe tirou as suas vestes reais, jogou a sua coroa no canto, se vestiu de pano grosseiro, jogou cinza sobre a sua cabeça, e a Bíblia vai dizer que ele começou a andar mansinho. Lá do céu, Deus viu, porque Deus vê tudo. Pela segunda vez vem a voz profética ao profeta Elias, e Deus diz para Elias: Elias, viste isto. O que, meu rei? O rei Acabe está se humilhando na minha presença. O profeta: e daí? Já profetizei o que tu mandou. Pois é, você vai ter que voltar lá, porque todos que se humilham na minha presença, independente de que eles sejam ou que eles fizeram, chama a minha atenção. Volta lá e diz que tudo que eu falei pelo teu ministério, pela tua boca, vai acontecer, mas não enquanto ele viver. Levante uma das mãos para cima. Eu quero liberar a primeira palavra profética para a tua vida. Se o pior rei de Israel, que Deus queria matá-lo, se humilhou e Deus tardou uma sentença de morte na sua casa, o que Deus não pode fazer pela sua igreja? Se nós aprendermos a nos humilhar diante desse Deus que é grande e desse Deus que é todo poderoso. Nós precisamos aprender, nos apresentar diante desse Deus. Eu vou falar só os maiores, O maior rei de Israel, depois de Jesus, foi Davi. Davi escreveu metade dos salmos da Bíblia. Davi foi músico. Davi foi compositor. Davi foi poeta e guerreiro. Eu nunca vi isso na Bíblia. Ou o cabra tem uma tendência para ser poeta, mais sensível, pastor Gerson, ou o cabra tem a tendência de ser um guerreiro. Não combina as duas coisas. Davi era poeta e Davi era um guerreiro. Diz a Bíblia no livro de Amós que Davi era criador de instrumentos. Ele criava instrumentos. Davi era simplesmente o maior rei de Israel depois de Jesus. Porém, um dia ele fez um poema para Deus, e ele disse: Senhor, quero te fazer um poema. Ele disse: Senhor, eu sou como uma pulga nesse deserto e como um cão morto. Se o maior rei de Israel, diante da majestade de um Deus grande,
Se achou uma pulga e um cão morto, quem sou eu, amados? João Batista. Jesus disse que nascido de mulher não haveria outro igual a ele. Sim ou não? Foi o maior profeta, sim ou não? Cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Todos os demais profetas foram cheios depois de adulto, ele não. Desde do ventre da sua mãe, ele é cheio do Espírito Santo. A maior missão de preparar o caminho do Cristo. Um dia perguntaram para João Batista: João Batista, quem tu és? Para que nós demos resposta àquele que nos enviou. Tu és o Cristo. João olhou: o Cristo? O Messias? Vou dizer para vocês, eu não tenho nem condição de desatar as suas sandálias. O que dirá ser ele? Eles disseram: tu não és o Cristo, não? Não. Então tu és o Elias. Se João dissesse, está certo, agora vocês acertaram, eles não estavam mentindo. Porque o mesmo Jesus, dizendo de João, disse: se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Ou seja, ele veio no mesmo espírito que Elias, na mesma missão, se vestia das mesmas roupas. Ele disse: eu não sou Elias. Então eles disseram: então tu é o profeta. Artigo O, tu é o profeta. Nada contra pessoas que gostam de ser chamadas de profeta, mas o maior profeta da Bíblia disse: eu não sou profeta. Então eles disseram: quem tu és então, João? Para que nós demos resposta àquele que nos enviou. Vou te dizer agora: eu sou apenas uma voz que clama nesse deserto. Só isso. Eu sou apenas uma voz que clama nesse deserto. Quando ele morre, Jesus disse: nascido de mulher, não há ninguém maior do que esse, porque ele sabia o seu lugar de servo. Por muitas vezes eu achei que Maria, mãe de Jesus, fora escolhida por Deus por causa da sua santidade. Sempre pensei isso. Maria deveria ser uma pessoa, a quarta pessoa da Trindade, para que Deus a escolhesse, para que ela fosse a mãe do Filho de Deus. Sempre pensei isso. Mas no cântico de Maria, ela vai dar a razão pela qual o Pai escolheu ela. No cântico dela, Lucas 1, 46, 47, 48, ela vai dizer: a minha alma engrandece ao meu Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Agora ela vai dar a razão: porque atentaste para a humildade da tua serva. Então Maria não era mais santa, Maria era a mais humilde da sua época. Quer gerar coisas grandes na sua vida? Seja a pessoa mais humilde desse lugar, e Deus te colocará em lugares altos para a glória dele. Jesus não precisava orar assim. João capítulo 17, versículo 7, a oração sacerdotal. Ele não precisava dizer isso, porque ele era o Deus encarnado. Olha como ele ora o Pai dele: Pai, agora eu sei. O que, meu filho? Agora eu sei que tudo que eu tenho provém de ti. A doutrina, a sabedoria, a unção, o poder, a operação de milagres, tudo que eu tenho provém de ti. Quem disse isso? Foi Jesus. O poder, diga comigo, o poder da auto-humilhação e do quebrantamento. Algumas pessoas dizem assim: Deus não humilha ninguém. Eu quero provar para você que Deus humilha com propósito. Diferentemente do diabo, que humilha para lançar o teu nome na lama, Jesus, quando humilha, é para exaltar o seu nome, para glorificar o dele. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Olha o que Deus disse para Moisés no deserto: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que seus pais não conheceram, só para te fazer entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Parece que é uma contradição. E te humilhou, te
te deixou ter fome e te sustentou com o maná que seus pais não conheceram. Ou seja, ou eu sustento uma pessoa, ou eu deixo ela passar fome. Que fome é essa que Deus está falando com Moisés? Se a Bíblia vai dizer que 45 dias depois de Deus ter arrancado Israel do Egito, começou a chover pão do céu. Diz a Bíblia que segunda-feira, pão do céu. Terça-feira, pão do céu. Quarta-feira, pão do céu. Quinta-feira, pão do céu. Sexta-feira a chuva era dobrada. Pão do céu para ninguém no sábado no campo. Irmãos, durou 40 anos a padaria do deserto. Que fome é essa que esse povo passou no deserto, se a Bíblia vai dizer que chovia pão todo dia? Vou dizer agora para você, era fome de ter alguma coisa diferente na sua vida. Porque tudo que se repete na nossa vida tem a tendência de cair na rotina. É a fase do desejo. Eles desejavam muitas coisas, cebolas, pepinos, alhos do Egito. Eles desejavam a carne. Eles desejavam muitas coisas. Porém, eles só tinham aquilo que Deus colocava na mesa deles. Escute isso aqui. Ao mesmo tempo que o milagre do maná era uma provisão diária, milagrosa, para eles não morrerem de fome, ao mesmo tempo Deus estava dizendo para eles: sou eu que escolho a comida de vocês. Come todo dia, mas sou eu que escolho o cardápio. A Bíblia vai dizer que as crianças cresciam e as roupas cresciam junto com elas. Sim ou não? Mas era a mesma. Eu sou casado, eu tenho uma esposa lá em casa. Eu sei que se ela vir domingo para a igreja com uma sandália, no outro domingo ela não vai querer vir com aquela, vai querer vir uma com outra. É assim? O homem não, tem dois sapatos, um preto e um marrom. Mas a mulher é diferente. Agora você imagina, Deus deu 40 anos para eles maná, mas era o mesmo maná. Não deixava que a sua roupa envelhecesse, mas era sempre a mesma roupa. Ao mesmo tempo que Deus operava maravilhosamente, sustentando e provendo para eles, Deus estava ensinando para eles também, lá no deserto: sou eu que domino a vida de vocês, sou eu que escolho a roupa de vocês, sou eu que escolho a comida de vocês, sou eu que estabeleço prioridade na vida de vocês. Enquanto vocês não têm tudo o que vocês desejam, vocês têm o necessário. Eles olhavam para cima e viam uma coluna de fogo, eles olhavam para o lado e viam uma coluna de nuvem. Eles tinham a poderosa presença de Deus que não os deixavam perecer naquele deserto. Deixa eu aplicar aqui para a sua vida. Eu e você não temos tudo o que desejamos, mas nós já temos o principal, que é a presença de Deus todos os dias na nossa vida, e ela está aqui essa noite para nos abençoar. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Deserto é lugar de estabelecer prioridade. Diga comigo: deserto é lugar de estabelecer prioridades. Sabe por quê, meu amado? Se o teu casamento escute isso aqui, se o teu casamento te realizar, Deus deixa de ser Deus. Se a casa que você tanto deseja te realizar, Deus deixa de ser Deus. Se a tua carreira te realizar, se o teu ministério te realizar, Deus deixa de ser Deus. Deus estava dizendo: vocês devem se realizar em mim. O resto é consequência. Queridos, eu falo aqui de boca aberta. Olhe para cá. Se eu morresse hoje, eu já morreria satisfeito por todas as honras e privilégios que Deus já me deu nessa terra. Eu não tenho tudo que eu desejo, mas Deus já me deu tudo que eu preciso para viver e ser feliz aqui nessa terra. Deixa eu compartilhar uma coisa com você. Meu sonho era ter um filho homem. Eu tenho 2 filhos, um casal. E eu orei a Deus. Falei: Senhor, eu queria ter um filho homem primeiro. Se vier mulher, vou amar do mesmo jeito. Mas eu queria um filho homem. Pedi um filho homem a Deus. Creia você não, eu vi ele em sonho.
Pois bem, nasceu meu primeiro filho. O nome dele é Arthur. Como é a primeira vez que eu estou pregando aqui, eu queria compartilhar isso com você. Ele tem 12 anos. Só que com 2 anos de idade, ele não falava. Levamos ele no médico, especialista. O médico olhou para mim e para minha esposa e disse: estão preparados para ouvir? Eu falei: pode falar, a gente já imagina o que é. Pois é, o seu filho, ele tem um aspecto do autismo. Ele não vai casar. Possivelmente não vai estudar. Vai depender de vocês pro resto da vida. Foi essa a palavra do médico para a minha vida e para a minha vida da minha esposa. Isso há 10 anos atrás. Hoje o meu filho tem 12 anos. Ainda não fala, ainda não estuda e ainda não namora. Toma 4 tipos de remédios. Hiper nervoso. E um dia eu perguntei a Deus, caí na besteira de perguntar a Deus: Deus, por que eu? Tu sabes que eu gosto de viajar, tu sabes que eu gosto de pregar o evangelho, e quem tem filho especial sabe que prende demais. Primeira coisa que você perde é a sua vida social. E Deus falou no meu coração. Eu não ouvi uma voz no meu ouvido, eu ouvi Deus falando no meu coração: por que não você? E disse mais: se não fosse assim, você não é quem você é hoje. Até aquilo que nós reputamos como perda, como humilhação, é Deus trabalhando graciosamente para aperfeiçoar a nossa vida. Queridos, eu aprendi a orar com meu filho. Eu aprendi a ter paciência olhando para o meu filho. Eu aprendi a amar olhando para o meu filho. Aquilo que você pensa que vem na sua vida para destruir a sua vida, para destruir os seus sonhos, eu quero dizer com boca profética para a tua vida aqui essa noite. Eu não vim à toa aqui. Eu quero dizer que isso está no controle de Deus. Nada acontece por acaso na nossa vida. Vem tudo sobre medida para você. E aquilo que você reputa como um problema, escute isso, é um presente de Deus para a sua vida. João capítulo 9. Eu gosto muito daquele cego. O cego estava na beira do caminho e Jesus passa e os discípulos perguntam para ele: quem pecou, este ou seus pais para nascerem assim? Aí Jesus pega deixa e diz: nem ele pecou e nem o seu pai. Simplesmente é porque um dia meu pai saberia que eu passaria aqui, cuspiria na terra, untaria os olhos desse cego e ele veria para a glória do meu pai. Gente, que isso? O homem só nasceu cego por um propósito. Qual? Glorificar o nome de Jesus. Imagine que nós temos um problema formado por Deus, que a culpa não é minha nem sua, é simplesmente para glorificar o nome de Deus na terra. Isso não é um problema, isso é um presente para Ele. Todas as manhãs eu acordo na expectativa de Deus operar o milagre. Meu filho nunca me disse um bom dia, oh aleluia. Jesus nunca disse a paz do Senhor para mim, mas todas as manhãs eu acordo na expectativa de Ele dizer: bom dia, papai. E olha, que eu vou ver, e meus olhos vão ver isso. Agora você imagine o tamanho do testemunho. Vocês estão ouvindo aqui hoje, esse culto vai ficar gravado e vocês estão ouvindo o que eu estou falando para vocês. Agora vocês imaginem o dia que o meu filho falar. Quantas pessoas que me rodeiam ver a dificuldade que eu tenho com meu filho, os problemas que eu tenho com meu filho, mas quando ele falar, quando ele for tocado por Deus, imagine, queridos, eu falando esse testemunho na televisão, nas rádios, para mães de autista pelo mundo, que Deus é maior do que o autismo. E como Deus não dá prova maior do que você pode suportar, quando você tem uma grande prova, é Deus querendo mostrar para os outros o tamanho da tua estrutura. Diga amém.
nos humilha para nos exaltar. 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí então, condicional, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fala de 3 níveis com Salomão. Uma coisa que eu acho engraçada aqui é que com Davi Deus usava os profetas, com Salomão Deus falava em sonhos e chamava ele de meu filho. E teve um dia que na inauguração do templo de Salomão, diz a Bíblia que a glória desceu, maior número de sacrifício, fogo, sacerdotes se prostraram, caíram em terra, dada a glória que se manifestou ali. E Deus, pastor Gerson, não falou na festa, e Deus não falou na emoção. Deus esperou Salomão ir para a casa dele, entrar no quarto dele e dormir. Aí veio a voz de Deus ao coração dele e disse: vou te ensinar um segredo, meu filho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, escute isso, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fala de 3 níveis ali. Ele disse assim, ó: se eu fechar os céus e não mandar chuva sobre Israel, presença de Deus. Aí ele desce um degrau e vai para a terra. Se eu enviar o gafanhoto para consumir o bem da terra, ele está falando de vida material. Ele sai da vida material e vai para dentro dele. Se eu enviar peste no meio do meu povo, de novo, seu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, não terá, aleluia, não terá falta da presença de Deus, não terá falta de portas abertas e não faltará cura divinas para as nossas vidas. Aleluia. Diga comigo: o poder da humilhação. Eu termino dizendo isso aqui para você. Diga para o irmão que está do seu lado: tudo na sua vida é fase. Mais uma vez, tudo na sua vida é fase. Você sabia que até para você sorrir tem fase? Você sabia que até para você sorrir na vida tem princípio bíblico? Salmo de número 30, versículo 5, parte B. O choro pode durar mas a alegria vem quando? Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que sorriem, bem-aventurados que, porque serão consolados. Tiago capítulo 4, versículo 9. Converta-se o vosso sorriso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Salmo de número 126, versículo 5. Os que levam a preciosa semente andando e sorrindo, andando e chorando, voltarão sem dúvida carregando seus molhos de alegria. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há o seu tempo determinado. Agora olha o versículo 5. Há tempo de chorar primeiro e há tempo de sorrir, há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Então por que você quer sorrir antes de chorar? Quem começa chorando termina sorrindo. Quem começa sorrindo termina chorando, porque a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Eu lembro de Abraão. Deus tem umas ideias meio loucas. Se eu fosse Deus e quisesse formar uma nação, eu escolhia um casalzinho de adolescentes, no mínimo de jovem, tá certo? Para fazer uma nação. Deus escolhe 2 velhinhos para fazer uma nação. Chama, depois faz que passe o tempo, 25 anos, piora a situação. Quando perde todas as esperanças, que Deus entra. 25 anos. 25 anos de choro. 25 anos de lágrimas. Mas quando nasce o filho da promessa, qual é o nome que eles dão? Significa sorriso. Quanto maior a duração da nossa luta, da nossa prova, maior será a exaltação, maior será a alegria. Receba isso para a sua vida.
Deus contempla tudo o que você está passando. Eu vim aqui como profeta de Deus para você, profeta da palavra. Eu não preciso falar línguas estranhas para você achar que é Deus que está falando aqui com você. Eu quero dizer para você que a tua prova tem um tempo determinado para acabar, e a proporção do que você sofre é a proporção que Deus vai te exaltar. Para cada dia de humilhação haverá dupla honra na nossa vida. O nosso final será melhor que o nosso começo. Eu profetizo isso aqui para a sua vida. Se você está no vale da humilhação, pode se preparar, porque a qualquer momento Deus vai te levantar para a glória dele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu ainda não achei um na Bíblia, eu não achei ninguém na Bíblia, ninguém, de Gênesis a Apocalipse, que Deus quis levantar antes de abatê-los. Eu não vi um na Bíblia. Me mostre um na Bíblia. Era calabouço, era a cova dos leões, fornalha. Paulo teve que cair do cavalo. Todo jeito, tinha gente que tinha que subir no telhado, tinha outro que tinha que subir em árvores, tinha que dar um jeito, mas tinha que se humilhar diante desse Deus. Isso aqui é princípio bíblico de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia diz: aquele que a si mesmo se humilhar, eu, o Senhor, o exaltarei. E aquele que a si mesmo se exaltar, eu, o Senhor, sou obrigado a abater. Isso acontece todo dia, amado. Todo dia Deus está exaltando alguém, e todo dia Deus está abatendo alguém. Todo dia Deus está exaltando alguém, porque a vida é uma roda gigante. Ora você está lá em cima, e ora você está lá embaixo. Quando você estiver lá em cima, não pise em ninguém que está lá embaixo, porque a roda da vida pode girar, e as coisas podem se inverter. E Deus está dizendo para pessoas aqui que entrou nesse lugar: eu estou contemplando a tua aflição, a tua humilhação, e eu estou trabalhando poderosamente sobre isso para glorificar o meu nome. Quantos creem nisso? Diga amém. Fique de pé que eu quero orar pela sua vida. É a primeira vez que eu venho aqui, então eu vim na marcha lenta. Quero passar do horário. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Essa noite pode ser noite de grandes milagres. Essa noite pode ser a noite que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Essa noite pode ser a noite que Jesus vai fazer coisas extraordinárias pela sua família. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu quero fazer um desafio para você agora. Se você tiver coragem de vir aqui diante do altar, num gesto de humilhação, reconhecendo toda a dependência dEle, Deus vai fazer algo extraordinário para a sua vida. Nós estamos vivendo a síndrome de Naamã. Síndrome de Naamã. Eu pensei que o profeta viria aqui e colocaria a mão no lugar leproso e eu seria curado. Deus disse para o profeta: nem recebe ele. Se ele quiser a vitória, manda ele mergulhar no Jordão 7 vezes. E ele não queria mergulhar. Então um dos servos dele disse: se o profeta tivesse pedido coisa difícil para você, você não faria? Muito menos apenas se humilhe na presença dele, para você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Jesus está chamando pessoas aqui hoje, porque eu não estou brincando aqui em cima desse altar, a estar aqui para ele fazer algo hoje ainda. Oh Espírito, isso, vem. Porque quando nós orarmos, o céu vai se abrir e coisas extraordinárias vai acontecer aqui, pelo poder da auto-humilhação e do quebrantamento. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Escuta isso aqui, já vou orar. A sua lágrima é valiosa para Deus. É tão valiosa, que a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus separou um anjo. Ele não
tem espada, ele não tem escudo. Ele tem uma vasilha na sua mão, um odre. E ele não deixa as nossas lágrimas cair no chão. Ele leva a nossa lágrima para o céu. Então você pode chorar agora na presença de Deus. Você pode chorar diante do altar de Deus e Deus vai operar maravilha na sua vida. Pai querido e Pai eterno, no nome de Jesus eu preguei a Tua palavra como ela é. Agora eu quero pedir um sinal da Tua parte. Eu quero pedir a Tua glória sobre nós. E é no nome de Jesus, como sacerdote santo, escolhido por Ti, ó Pai, ministro do Teu Evangelho. Ainda que eu não seja nada, Pai, como o apóstolo Paulo disse, que eu sou o menor dos apóstolos. Eu quero te pedir no nome de Jesus, vá tocando agora em nome de Jesus em cada cabeça, em cada vida que está diante do Teu altar, que estão se humilhando na Sua presença. Eu te peço em nome de Jesus, começa a tocar agora, Senhor. Começa a repreender todo o prognóstico, ó Pai, toda enfermidade, todo o mal, em nome de Jesus. Vai tocando, vai renovando, vai fortalecendo, vai estabelecendo, vai abençoando no nome de Jesus. Que haja testemunhos para a glória de Deus. Nessa noite se levanta sobre nós, ó Pai, e confunde a medicina para a glória do Teu nome. Entra com providências extraordinárias para a glória e para a honra do Teu nome. Levante uma das suas mãos para o céu, porque eu estou sentindo uma doce presença. Levante isso, levante as suas mãos para o céu. Receba de Deus essa noite a presença poderosa de Deus para te abençoar. Receba de Deus agora.